O Cerberus social, política, religião e ciência. Por que ainda não caíram? Faça um teste agora. Só cuide para não cair. Fique de em pé, ereto, e penda para frente, para trás, para os lados. Você verá que você não vai cair tão fácil. Há algo lhe segurando abaixo dos seus pés. É a gravidade. Qual é a gravidade que dá gravidade, né? Deixa a coisa grave na questão social? É a crença. O povo que não tem ciência e não é político, mas ele tem em seu íntimo isso que forma a tríade dessas três cabeças sociais, que é a religião. O falso religare é uma aposta, que não é uma fé porque não fertiliza e não é crença porque não cria, a não ser criar novos conceitos e medos. E aonde tem mistérios, há medo. Onde não há mistérios, não há medo. Então esse Cérbero mítico é muito interessante, porque ele também segue a dissertação filosófica sobre a Medusa, que também é um reflexo social, um espelhamento, e a Hidra de Lerna, do herói Hércules. A própria palavra herói veio de Hércules. E ele saiu muito bem no seu trabalho Hercúleo. Também tem Perseu cortando e queimando as cabeças serpentinas da Medusa. E aqui vemos na gravura de Gustave Doré, Vigílio, a consciência de Dante Alighieri, alimentando, apaziguando, porque é o seguinte, a própria consciência se rende diante da criação humana. Ela é tão dicotômica, tão perigosa, que a própria divindade tem que, em sua passividade, amorosidade, deixar que se alimente. Senão Deus teria, com um único dedo, acabado com todo o projeto. Então a consciência, ela aceita. A consciência não muda. Vigílio jamais quis destruir Cerberus. Cerberus, inclusive, é um mito grego. E vejam, política veio da Grécia. O pensamento mítico é fagocinado pelo pensamento racional. Ok? E o poder científico também veio da Grécia. É pré-socrático. Tudo veio de lá, do mesmo lugar. E é sempre porque depois do evento diluviano. Por quê? Porque antes estava tudo aberto. Ciência era respirar. Ciência era bater de coração. Ciência era experimentar as forças da natureza em harmonia até a grande maioria ter desrespeitado o protocolo dentro do programa. Então o seu livre-arbítrio é uma farsa. Porque você não tem o direito de fazer tudo, não. Você tacaria fogo no universo. Eu já falei mais do que uma vez. E o poder religioso é dito pela ciência linear, convencional, que começou lá no Neolítico. Só que o Neolítico, na verdade, é pós-Atlântida, gente. Eles não conhecem o que há antes. Inclusive, o mito da Atlântida é mito para eles. Não aconteceu. Eles acreditam que aconteceu o evento do asteroide que exterminou os dinossauros.
E esse asteroide nem era físico. Mas eles acreditam numa combustão, né, terrestre em certo período. Mas mal sabem que aqueles dinossauros nem eram físicos. Aquilo ali cristalizou junto com o planeta depois na raça área. Ficou os restícios. É como o Sol, por exemplo, ele é astral. Ok? Mas todo mundo pensa que ele é físico. É tanta luz desse íris que ele penetra por frestas atômicas que você enxerga aqui. Por isso que ninguém com a estrela Sol, Hélios, está ali e ninguém consegue mandar nada para lá. Mas ao mesmo tempo a ciência sabe que ele não é quente. É micro-onda. E micro-onda é um conceito de quarta dimensão. Como muitas coisas, o zoom, né, a fotografia, a imagem em movimento, a reprodução de som, arquivamento, tudo vem da extrafisicalidade. Então, quer dizer, a gente vive no invisível e endeusa, olha só, o não visível, quer dizer, o visível, perdão. Mas a gente é assim. As ideias de Deus vêm do extrafísico, onde não se vê. Mas aquilo que a gente está vendo aqui é quem é usado. Então, o seguinte, se você não gosta de político, você acha que eles controlam, e você vai e vota, você é um político enrustido. Você faz parte do esquema deles. Pode ter certeza. Ah, mas eu não faria. Faria. O humano, ele é corrompível. Dê muito poder para ele, aquisitivo e político. Ele faz. Não vê que não adianta, a gente coloca os togados, né, na esperança assim, eles já têm dinheiro, eles não vão nos roubar. Eles vão lá e roubam. Desviam. E criam leis, muitas vezes arbitrárias, quase ditatoriais. E coloca um pobre, tipo aí um aí, que eu não vou dizer o nome, que eu não gosto de falar o nome deles, que é chama, né, dá muita ênfase para aquela imagem fake. Entra lá, veio da pobreza e rouba muito mais. Ainda mais com acréscimo ou descréscimo de conhecimento, porque daí é um ignorante que vivia em mesa de bar e não aprendeu muita coisa. Não que em mesa de bar às vezes não se possa filosofar. Nada contra. Não podemos também ser puritanos enjoativos, que também são viciosos. Então, se você acha que é livre, né? Eu não vou mais em missa, eu não vou mais em igreja, culto, essa gente cobra dízimo, são tudo charlatão, não sei o quê, e você tem imagem de santo do Padre Pio, da Madre Teresa, da Santa. A santa em qualquer lugar, nada contra, né? Como se você levar num mérito de que é para lembrar a imagem da mãe, do pai, né? Como a gente tem fotografias dos filhos, dos avós, dos nossos descendentes, nossos pais, nossos amores, tudo bem. Apenas para lembrar, não, mas você presta culto, você se curva, você faz sinais. Inclusive esse sinal da cruz cristão, ortodoxo, vamos dizer assim, ele é totalmente deturpado, gente. Você faz uma cruz virada. E fizeram um símbolo que, né, se você virar, e você virar um satanista, você ainda lembra eles, os criadores da cruz. A cruz da tortura crística, que prendeu Cristo na matéria. Você não vai no sexo, porque você tem tabu através da crença, da religião. E a religião se afastou um pouco da política e da ciência, mas a crença num salvador da pátria ainda é religião, gente. Você está esperando o salvador. E a religião ficou lá meia de canto, esperando um salvador físico que vai abrir um céu físico e vai vir dar de tudo para que sejamos felizes. Como ser feliz sem fertilizar, né? Não dá para colher sem ter plantado. Aí que entra as leis naturais, que essa sim te influenciam. O resto é tu te vendo lá fora. Você acha que religião te passou a perna? Mentiu para você? Escola iniciática?
política e ciência. Então por que que você vai para a escola estudar? Você está favorecendo o academicismo. Você lê os livros deles. Ah, a religião, você lê as escrituras, entre aspas, sagradas mutiladas deles. Prostituída, travestida. E a política? Você lutou nas ruas nos anos 60 para que o voto livre, voto democrático, democracia. A democracia é outra forma de hipocrisia, né? De dinastia. Você diz para a pessoa que ela é livre, é como escola iniciática e religião. Diz para ela que ela é livre, desde que ela pense como nós. Tem que seguir nossas regras. Aí você é livre. Ok, gente, você está tomando de novo a pílula. Aquela pílula, né, do Matrix. De sair de uma Matrix e entrar noutra, ou continuar nela. Você não é livre. Então a culpa é o livre-arbítrio que você não tem. Você não tem como fugir da tradição, da crença enraizada. Você está preso nisso e não se vê e se acha livre. Ah, mas eu não cometi crimes hediondos. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Você rouba quando você apoia essas coisas. Você vai lá votar e você está favorecendo um que vai roubar de todos. Enquanto essas cabeças de cérebros sociais não serem cortadas e queimadas para não crescer de novo, gente, não há paz, não há realização, não há jamais sinarquia, porque sinarquia é uma coisa só, é sinarquia. Cada um arqué, rei de si mesmo. E junto formamos um reinado de reis. É como os meus grupos, que eu coloquei todo mundo de ADM. Tive que tirar porque deu uns problemas. Mas e essa é a minha visão de sinarquia, que eu acredito que é uma visão que mais gente vai concordar, que é a ideal. Todos os administradores, todos com voz, mas na carência de que ninguém fala, então ainda continua uma crença de hierarquia. Porque ninguém toma voz ativa, então um tem que ir lá e muitas vezes ele não representa toda a humanidade, porque ele nem tem o conhecimento dele mesmo, autoconhecimento de o que sou eu como humano e o que eu tenho em relação lá com o coletivo para mim resolver para mim e para eles. Ele não vê as suas partes lá fora, ele vê que lá é outro, outer. Então é o seguinte, se você não crê na ciência, acha que há uma máfia farmacológica, médica, mundial, até inclusive fabricam doenças em laboratório. Eles fabricam doenças em laboratório, gente, algo que você já criou como povo, de egrégora num plano chamado astral, quarta dimensão. Quando isso se materializa, eles encontram. O cientista ele apenas encontra o tesouro, entendeu? Ou melhor, a caixa de armas. E aplica contra você mesmo. As suas próprias armas contra você mesmo. Aí eles direcionam para as massas. Mas não foi eles que criaram. Eles não têm como criar um micro-organismo sem a matéria-prima universal, né? Idealizada, pré-feita. Mas eles podem direcionar para você. Até para eles mesmos pode acontecer um acidente científico. Como aconteceu, muitos cientistas mesmo, né, a bomba explodiu na própria cara. É como dar um tiro no pé. Aí você critica eles e você chega aos 60 anos, eu tenho certeza que eu vou na sua casa, eu abro a despensa, sabe a gavetinha do lado da cama, né, o bidê, que a gente chama, o criado mudo, vai ter medicamentos. E você não está doente, você não, muitas vezes não tem diagnóstico de doenças crônicas, nem agudas. E você cria uma necessidade, uma crença que eu preciso de remédios. Meus pais são assim. Eles não estão sentindo nada. Chegou sexta-feira no rancho, tem que vir uma caixa lacrada de remédios. Tá? Remédios para dor. Vocês já viram só que aí você vai criticar o toxicômetro, o ébrio, e você é viciado em química. E o poder médico é o mesmo político. Por isso que um político ele não passa por uma triagem
né? Neurológica e psicológica. Por quê? Porque seria um traindo o outro dentro do esquema. Então essas três cabeças de cérebros fazem parte do mesmo corpo. E um corpo avantajado, poderoso, que é o cérebro social. Também podemos chamar ele de medusa, né, porque ele se capilariza, né, e te ataca, porque se tu vai contra o sistema, ele te ataca, ele te fere, te envenena e te mata. Por exemplo, quem sai da área 51 abrindo o jogo tem que mudar de país. Mas por quê? Você já fez parte do jogo. Só pode falar da área 51, seus segredos, o que é feito lá com energia reversa, engenharia reversa, né? Para beligerância, quando você sai. Então, quer dizer, você faz parte do esquema. Por que todo mundo tem opinião de. Todo mundo sabe tudo de política, todo mundo entende tudo de religião, por exemplo, fala a Bíblia de cabo a rabo, e todo mundo sabe dar receita de chá. Então, quer dizer, todo mundo faz parte desse esquema: política, religião e ciência. Você é um pouco, é aquilo. De médico e louco, todos têm um pouco, né? E de passaperna também, né? Politicos. Poliética, né? Ética do povo. E ética é etiqueta, é como se fosse um padrão, né? E muitas vezes não há moral, né? Moral é aquilo que vamos dizer que suaviza, né? Que faz girar a roda social, a engrenagem para todos. E às vezes tem moral e não tem ética, né? Não tem, vamos dizer assim, uma bandeira, um partido para ir, para partir, né? Partido, inclusive, vem disso. E também vem de separação, como o tempo, né? Então é muito interessante a gente tentar saber primeiro, quando a gente fala de política, religião e ciência, saber o que é a política. E tudo começou, gente, quando precisava ter, porque a verdadeira política afundou nos mares. A verdadeira religião afundou como isca e Moíses nos mares. Ok? E a ciência verdadeira da natureza, a alquimia, a alquimé, se foi. E agora você precisa dessas bengalas e não consegue se libertar delas. Quando isso vai ser desconstruído? Por que eles ainda não caíram?